Olá para vocês que acompanham o canal Cartas na Mesa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu fiquei todo esse tempo fora. Foi por um bom motivo. Eu tenho trabalhado bastante, estudado bastante, feito meus atendimentos com terapia também, tá? Para muitos de vocês que não sabem, eu também sou terapeuta e tem sido muito satisfatório os atendimentos que eu tenho feito. E esse trabalho com terapia, ele tem complementado o meu trabalho com cartomancia, né? Tem sido muito bom e aquelas pessoas que sentem uma vontade de curar ali as suas feridas, né? Elas têm feito a terapia e isso tem sido maravilhoso, assim. Os resultados, assim, têm sido muito bons. Mas esse é assunto para outro dia, né? Bom, retornando aqui com vocês, algumas pessoas me cobraram, né? E cadê as lives, né? Onde que estão as lives? Cadê os vídeos do canal? Você sumiu, você abandonou o canal, deixou ali as traças? Não, não abandonei o canal. Estou retornando aqui com vocês e vou fazer uma live assim futuramente, tá? Eu quero falar especificamente hoje sobre um assunto que eu estava conversando com uma pessoa, sobre a diferença de significados que existe entre as cartas do baralho cigano e do Lenormand. Muita gente chama Lenormand de baralho cigano, né? O pessoal está acostumado assim já há um certo tempo, mas na realidade existem diferenças entre os dois baralhos, né? E quem está começando, porque tem muita gente que assiste o meu canal e que praticamente está começando na cartomancia, pessoas que de repente estão começando, e enfim, é interessante falar, né? Para essas pessoas também. Embora exista muitas leituras aí, tem muita leitura, tem muito livro interessante que fala a respeito do baralho, né? Então, tem muita leitura interessante que explica sobre isso, né? Mas, de qualquer maneira, vou fazer um vídeo falando a respeito disso, que faz muito tempo que eu tenho vontade de falar sobre esse assunto e me chamou a atenção, né? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito dessas cartas aqui, tá? Eu tenho aqui paus e pedras e tenho a carta do trevo, tá? Essas cartas, eu acho muito interessante que tem muitas pessoas, tá? Falando um pouquinho a respeito, né, da simbologia, né? Aqui a gente tem o baralho cigano. A diferença que existe entre os dois baralhos é que aqui no caso o baralho cigano ele não tem as cartas do baralho comum inseridas nele. Aqui a gente tem. Esse aqui é o Lenormand, carta do trevo, número 2, 6 de ouros aqui acompanhando. E aqui no caso nós não temos essa mesma coisa, né? Esse símbolo, né? O baralho comum ele não está aqui. O que acontece? O que eu percebo muitas vezes é que muitas pessoas acabam interpretando a carta do trevo como uma carta que representa dificuldades, que representa obstáculos, tá? E particularmente eu não consigo ver essa carta dessa maneira, até porque o trevo ele é considerado um amuleto, né? Na verdade, ele é um símbolo universal que representa sorte, tá? E assim, pelo que eu tenho pesquisado, diz que isso começou na Irlanda, né? Que eles lá, eles veem essa planta, o trevo, né? Na realidade, o trevo de 4 folhas, como uma planta de sorte. Então, justamente por isso que, como é uma planta muito rara de se encontrar, é muito raro encontrar um trevo de 4 folhas, quando você encontra o trevo de 4 folhas, você meio que é como se você tivesse sorte, assim, fosse uma sorte sua por se tratar de uma planta rara, tá? Então, essa coisa do trevo representar sorte e tudo mais, então isso é uma coisa que vem lá de trás, né? Então, eu não consigo ver essa carta como uma carta de dificuldades, embora muitas pessoas tenham aprendido dessa forma, tá? Agora, aqui, eu acredito que isso tem muito a ver com o baralho cigano, né? O baralho brasileiro, o baralho cigano, tá? Que a gente tem aqui uma estrada, né? Uma estrada com alguns troncos aqui obstruindo a passagem, né? E um trevinho aqui, né? A gente tem um trevinho aqui na frente. E aqui, obviamente, está simbolizando que existem dificuldades, né? Então, independente da pergunta que você fizer,
aqui representa algum atraso, algum problema, alguma situação que a princípio você não vai conseguir resolver, né? Pelo menos a princípio demonstra que tem alguma dificuldade. Então eu acho interessante salientar a diferença assim dessas cartas, né? Do trevo e de paus e pedras, tá? Eu não consigo ler as duas cartas do mesmo jeito. Simplesmente eu não consigo, assim. Para mim é muito complicado fazer isso. Eu particularmente prefiro ler a carta do jeito que ela é. Eu sei que muita gente pode ter convencionado ler essa carta como dificuldades, né? E eu acho interessante porque quando você coloca um significado em uma carta, ela vai responder para você da maneira como você a convencionou. Isso é muito interessante, tá? Isso é uma coisa que eu reparo em muitas pessoas, assim. Bom, uma outra carta que eu acho interessante falar um pouco sobre a diferença de significados, que tem um pouco de diferença, né? É a carta do urso, né? Que é o urso do baralho cigano e aqui o urso do Lenormand. Eu acho muito interessante porque é o seguinte, aqui na carta do urso, no baralho cigano, é uma carta que fala muito de inveja, de possessividade, né? Ela fica um pouco restrita, assim, nesses significados de inveja, possessividade, ciúmes, de agressividade, de uma pessoa perigosa, uma pessoa forte, né? E perigosa, assim. Então, normalmente tem esse tipo de significado. O urso aqui no Lenormand, ele vai, ele vai assumir outras características, né? Por exemplo, o urso, ele muitas vezes pode representar uma pessoa de poder, um chefe, pode representar um pai. Aqui fala de alguém que pode ser, assim, extremamente protetor, uma pessoa possessiva, ciumenta, pode ser uma pessoa muito egoísta também, uma pessoa que pensa nas suas próprias razões, nos seus próprios desejos e muitas vezes não leva em consideração a outra pessoa. Assim, eu percebo que dentro da escola alemã, né, existe uma riqueza de detalhes muito grande, assim, com relação à interpretação da carta, né? Então, o urso, ele pode ter vários significados, tá? Inclusive, pode ser uma pessoa muito protetora. Aqui seria também, poderia estar falando de uma pessoa que não se mistura com qualquer um, sabe? Uma pessoa que tem um temperamento mais difícil, que, que realmente, né? Se a gente colocar isso dentro de uma característica pessoal de alguém que não se mistura com qualquer um, que não tem amizade com qualquer pessoa, que tem o seu grupinho ali, olhe lá, né? Tem que ser pessoas assim muito próximas, pessoas muito chegadas, né? E aqui também, no Lenormand, a carta do urso, ela fala sobre poupança, dinheiro, acúmulo de dinheiro, tá? Então é uma carta com várias interpretações, assim. Carta do urso, várias, várias. Com certeza eu estou me esquecendo de alguma, mas tem muitas interpretações para essa carta. Então, a carta do urso, assim, no baralho cigano, ela pode ficar assim um pouco mais restrita, né? Mais a essa questão da inveja, da possessividade, de se tratar de uma pessoa perigosa, uma pessoa falsa, né? A falsidade, né? Se atribui ao urso, né? No baralho cigano, a falsidade, enfim, a cobiça, né? É muito interessante assim notar isso, né? E no baralho, no Lenormand, já existe um outro enfoque, assim, um enfoque mais amplo para o significado que essa carta pode ter, né? De toda forma, de todo modo, né? A gente vê que tem ali algumas diferenças, né? Mesmo que sejam pequenas, mas essas diferenças elas existem, assim, em termos de significados, assim, de como você pode interpretar. Deixa eu ver se tem alguma outra carta cujo significado é diferente que a gente possa falar. Bom, carta do cão, a âncora, né? Bom, o chicote, na verdade, é uma carta que tem muitas interpretações do Lenormand, né?
E normalmente aqui no baralho cigano se fala muito sobre questões ligadas à magia, à espiritualidade, a discórdias também, brigas, problemas, né, dificuldades, enfim, tem esse significado também, tá? Mas assim, eu acho que o ponto principal que eu queria tocar mesmo é com relação à carta do trevo, que aí realmente existe essa questão da interpretação. Mas quando uma pessoa, como eu disse, né, quando uma pessoa ela está acostumada a interpretar o trevo da mesma maneira, como uma situação difícil, ela já aprendeu assim, né, há muito tempo, dificilmente essa carta ela não vai sair com esse tipo de significado numa leitura, tá? Bom, vou fechando esse vídeo por aqui. Se você quiser deixar seus comentários aí, sinta-se à vontade e farei uma live muito em breve, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais.